onde teremos os cursos para a OAB, onde teremos cursos de prática, peças, alguns pontos específicos de certas matérias. Nós vamos ter a parte de saúde, onde temos uma fisioterapeuta, biomédico, e também vamos ter médicos também fornecendo aulas, mas não para médicos, mas para outras pessoas que operam na parte da saúde, farmacêuticos e outros interventores. Vamos ter também o agronegócio, que vai ter participantes também da Lídia Luiz Eduardo Magalhães, que vai ser assim, um projeto muito maravilhoso para falar de direito fundiário, agronegócio e expandir também. Todos vocês estão convidados a conhecer a Redoma. Isso aí, super interessante o projeto da doutora Gabriela. Conheçam, acessem a plataforma, né? Inclusive nas redes sociais ela tem feito várias lives super interessantes com doutrinadores assim famosíssimos, né, do direito. Não percam essa oportunidade que essa pandemia nos trouxe de a gente ter contato com tanta gente, né? Permitiu esses contatos, essas palestras, né? Hoje em dia os meninos estão fazendo audiências online, acompanhamento de audiência online, então a gente está no mundo virtual realmente. Então, curtam isso, aproveitem, tirem o melhor proveito da situação, né? Da dificuldade, a gente tem que tirar o melhor proveito e acessem as redes sociais do Projeto Redoma, conheçam e façam, né, uso das informações que tem disponíveis para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, eu passei a semana fazendo a divulgação da palestra e uma chuva de dúvidas. E aí eu deixei todo mundo no suspense. Eu disse, eu não vou responder. Assistam a palestra, que a palestra vai ser imperdível. Ah, mas é melhor ou é pior? Essa lei veio para ajudar ou para piorar? Não sei. Fiz suspense a semana inteira para que todo mundo pudesse assistir a palestra hoje. E eu acho que a gente podia ter posto a novíssima, né, lei de proteção de dados e o direito à privacidade, porque ela está saindo agora do berçário, né, tá quentinha e está aí trazendo uma imensidão de novidades. Como eu sei que o assunto é extenso, eu não vou demorar muito aqui na minha fala introdutória. Vou deixar a palavra com a doutora Gabriela para que ela possa explanar o assunto para vocês. E eu peço, então, que a gente faça as perguntas de forma organizada ao final, tá? Sugiro que vocês coloquem as perguntas no chat, mas quem quiser fazer uso do microfone no horário específico que nós formos liberar ao final, vocês podem também fazer a utilização. Ao longo da palestra, eu só peço para que todo mundo mantenha o microfone desligado para evitar essas questões de microfonia, essas questões também de atrapalho na comunicação, tá? E no mais, vamos curtir então a palestra. Ela está sendo gravada para que a gente possa disponibilizar nas redes sociais depois, botar no YouTube, tanto da doutora Gabriela como do nosso colegiado, e para que vocês tenham no Drive também para acompanhar em uma consulta, que a gente sabe que esse tema ainda vai ser muito abordado. Tá aí, pessoal, né, do 10º período já está confeccionando a monografia, mas o 8º eu sei que está aqui assistindo. Já fica aí uma sugestão de tema para vocês. Fiquem espertos, atentos. É um grande tema, é um grande assunto a ser debatido agora. E eu falo demais, eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para a doutora Gabriela e daqui a pouquinho, então, a gente volta para mais considerações. Obrigada, doutora, de coração, por ter aceito esse nosso convite. A gente está muito honrado de ter sua presença hoje. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a Unifaaf, na pessoa da doutora Patrícia. Agradeço imensamente, uma faculdade maravilhosa. Já tive a oportunidade de ir aí há muitos anos atrás. Conheci também a doutora presencialmente. Não sei se ainda coordena o direito, agora está coordenando mais cursos, né, doutora? Não, eu coordeno outras partes. Eu sou procuradora institucional, faço umas questões pedagógicas, mas outros cursos não me arrisco a incursionar por outras áreas, não. A gente não pode abraçar o mundo, não.
Mas é muito bom, né? E doutora Gabriela, para mim, é uma pessoa muitíssimo especial. A gente considera como sendo da família. Ela é irmã de uma pessoa queridíssima de nosso coração, que meu marido considera irmão, né? Que é o doutor Jorge, vocês devem conhecer, que foi promotor aqui na cidade. Se ele estiver nos vendo, um grande beijo, meu amigo. Estou morrendo de saudade para que a gente possa se encontrar todos, né? E o mais breve possível. Se Deus quiser, em breve encontraremos. Também é da nossa família. Muito queridos. É mesmo. Pessoal, vamos falar um pouco da... Isso que eu ia perguntar, doutora. A doutora vai também fazer perguntas no meio, eu falo e depois para todo mundo só no final. A princípio, você pode tocar como se fosse uma palestra mesmo, uma aula. E aí, se a gente for vendo, se você quiser interação com a gente, você pede e a gente interage. A gente está aqui e vai ficar prestando atenção. Okay. Eu sei que esse negócio de aula online é tão solitário, porque a gente espera um feedback positivo dos alunos e eles não dão. Mas eles ficam comentando aí no chat e a gente está aqui. Bacana. Obrigada, tamo junto. Vamos lá, pessoal. Pessoal, satisfação, excelente noite, que essa noite seja muito proveitosa para todos nós. Que o programa que nós vamos trazer hoje seja um fator de soma para vocês. Como é que a gente vai começar a falar de Lei Geral de Proteção de Dados, se não explicar a importância dos dados, como é que a gente surgiu com essa história da importância dos dados? Será que os dados sempre foram importantes? Antigamente, nós tínhamos o domínio de um território, o domínio de um espaço pelo território. Ou seja, nós tínhamos invasores que conquistavam as cercanias de um local e ali eles iam expandindo o seu domínio, o seu poderio. Daí, Mircea Eliade, um livro muito interessante chamado O Sagrado e o Profano, ele trata de questões sociais, onde eu tinha a sacralização do local onde eu fazia minhas conquistas, onde eu ia conquistando não só os povos que ali estavam, mas modificando toda a cultura espacial. E os estertores dessa dominação espacial, como a gente já teve Império Romano e tantos outros, foi cedendo espaço para uma outra forma de ocupação e de domínio. E essa ocupação e de domínio, ela foi se sucedendo a partir das revoluções. Então, a gente teve determinadas revoluções no decorrer do tempo e do espaço até chegarmos aqui, na nossa denominada quarta revolução, que é a revolução da informação. Quando a gente tem um sistema informativo, a informação, a digitalização, a gente pode citar aqui, para início de conversa, uma frase do Edward Snowden, que ficou muito famoso, denominado, entre aspas, caso Snowden. Ele diz o seguinte, e vou ler a frase: argumentar que você não se importa com o direito de privacidade porque não tem nada a esconder, não é diferente de dizer que você não se importa com a liberdade de expressão porque você não tem nada a dizer. O que significa dizer isso? Significa que se você ficar isento com a sua liberdade de expressão, se você não se ocupar e não se preocupar com a sua privacidade, com a privacidade dos seus dados, com a ideia do que é seu, daquilo que pertence, como a sua personalidade, porque os dados também fazem parte da integração da nossa personalidade, principalmente os dados sensíveis. Se nós ficarmos alheios a isso, nós vamos ter uma invasão na nossa privacidade e vamos ser nós que vamos abrir a porta para essa invasão. Não vai precisar, como eu comecei aqui a palestra, o nosso bate-papo, a imaginar pessoas invadindo o território. Não, nós vamos abrir e nós vamos ceder espaço a isso. Mas quando a gente fala sobre a internet, sobre digitalização, sobre esse mundo que nós estamos vivenciando hoje, através do domínio dos dados, os dados hoje valem muito. E por que os dados são valiosos? Porque é através dos dados que nós vamos ter uma customização de serviços a nós oferecidos.
Então, você está querendo dizer, Gabriela, que é muito importante o fornecedor de produtos e serviços, ter acesso aos nossos dados. Veja, gente, não é de todo ruim alguém ter acesso aos nossos dados, os dados pessoais. Isso vai nos oportunizar uma melhor oferta de serviços e produtos. O que é deletério, o que não pode acontecer, é a existência de, neste momento em que eu tenho a oferta desse produto, eu não saber para onde está indo o meu nome, para onde está indo os dados que eu estou oferecendo. Esses dados pessoais, dados que identificam a pessoa natural ou tornam-a identificável, certo? O problema, então, seria o abuso do uso desses dados. Daí que a nossa lei, ela tem 3 tipos de informação. Ela é uma lei educativa, ela é uma lei regulatória e fiscalizatória. Vamos aos pontos. Por que ela é uma lei educativa? E isso é muito importante. Através da nova Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter uma educação de como o empresário ou como aquele que tem acesso e faz o tratamento de dados, ele deve honrar aquela incumbência que lhe foi dada. Ou seja, ele vai ser tutor, ele vai custodiar os nossos dados. Ele não vai ser mais um, entre aspas, dono dos dados. Ele vai ser apenas um custodiante. E a partir do momento em que ele se torna custodiante, nós vamos ter na lei uma série de obrigações, de deveres e séries de responsabilidade, seja de forma preventiva, através do compliance, que nós vamos citar aqui, ou de uma governança corporativa, e seja uma responsabilidade que já não é mais preventiva, mas uma responsabilidade posterior, quando não for honrado uma forma transparente, uma forma segura de gerenciar os nossos dados. Então, essa lei ela é educativa no momento em que ela vai expor como os dados pessoais eles devem ser tratados. E isso tanto no ambiente virtual quanto no ambiente offline. Porque essa lei vem para todos aqueles que têm acesso a dados pessoais. Quem poderia ser? Tanto aqueles que trabalham com plataformas digitais, como uma pessoa que tem uma padaria, um supermercado, ou até mesmo uma pessoa que tem uma folha de empregados. Veja bem, se alguém tem uma fazenda, determinados empregados, existe aqui uma relação de trabalho, de emprego, eu vou ter acesso a dados desses trabalhadores. E eu vou ter que saber como utilizar esses dados, onde entregar esses dados e por que eu estou exigindo de determinados funcionários aqueles dados. E isso é importante, porque além do seu caráter educativo, que é o nosso primeiro ponto, ela diz bem especificamente, você só vai recolher de uma pessoa o dado que for essencial à finalidade do seu negócio. O que eu disse do seu negócio? Porque eu tenho que ter finalidade lucrativa, uma finalidade que gere renda através desses dados. Porque essa colheita de dados, onde não existe intercâmbio financeiro, onde não existe a monetização, se nós estamos falando do ambiente virtual, ela não é resguardada ou respaldada pela Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa dizer que ela não está desguarnecida de todo. Por quê? Nós vamos ter a lei do marco da internet, nós vamos ter outras legislações como o Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter legislações que também protegem o consumidor de outras formas, e não só o consumidor, mas aquele que está fornecendo os seus dados. Então, isso é muito importante pontuar, esse caráter educativo, quando vai ser aplicada a lei, a quem ela vai ser aplicada. E também ela tem um caráter regulatório. Nosso segundo ponto, por que a lei tem um caráter regulatório? A lei ela chegou e ela instituiu algumas figuras que não existiam outrora. É a figura do operador, do controlador e do denominado encarregado. O encarregado já é uma figura conhecida quando nós estudamos o direito internacional, que ele é o DPO. Esse DPO ele vai ser o intermediário entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
os detentores dos dados e a empresa. Então, esse DPO, ou, segundo a lei, encarregado, vai fazer este meio de campo. E o que pode ser o DPO? Vocês que estão aí do outro lado, sejam operadores do direito, porque o que me foi informado é que não só a área jurídica está participando aqui do nosso bate-papo, né? Dessa palestra bate-papo. Em breve responderei as perguntas de vocês. Mas pessoas de outras áreas. Quando a gente fala do DPO, a lei fala que o DPO será multifuncional. E logo, o DPO pode ser uma empresa terceirizada, onde eu tenha ali serviços de segurança da informação, por exemplo, TI, certo? Nós vamos ter também alguém que conheça a legislação, logo, nós vamos ter os advogados, os bacharéis em direito, aqueles que entendem da lei, os juristas. Nós vamos ter também pessoas que entendam de RH, de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento de bens. Por quê? Porque nós estamos falando de trato de arquivos onde constam dados pessoais. E essa lei, ela é regulatória porque ela vai dizer e vai regular o que é um dado pessoal. O que é um dado pessoal de pessoa identificada, onde identificável, e o que são dados pessoais sensíveis. Então, a gente tem 13 espécies que logo vamos ver. A lei, além de tratar do DPO, do encarregado, e também tratar do controlador, ela vai também, através do seu poder regulatório, dizer sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como que ela vai ser composta, quantos membros terá, como será eleita essa composição dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Também fala da natureza jurídica, até isso ela vai dispor. Vai dispor também a respeito de como vai ser a remuneração, e se a gente tiver algum cargo comissionado, como é que vai fazer? Tudo isso a lei trata com minúcias. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, objeto do nosso bate-papo, ela é primeiramente educativa, como nós já vimos, ela é regulatória, como estamos a ver, e ela é fiscalizatória. Por que quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente só lembra da fiscalização? Porque é isso que nós temos visto diariamente. Quando nós abrimos a internet, ou quando nós lemos um livro, ou quando assistimos a telejornais, a gente só consegue enxergar a superfície da parte fiscalizatória, porque dizem as multas serão altíssimas. Então a gente fica focado sempre nessa fiscalização, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai estar fiscalizando, vai estar implementando a lei através da fixação de multas, sanções administrativas. Essas sanções elas podem variar conforme o aproveitamento desses dados, conforme a desobediência desta lei. Doutora, vou fazer uma interrupção. Os alunos estão reclamando muito que o áudio está com eco, com ruído, que eles não estão conseguindo compreender muito bem. A gente tentou olhar aqui as configurações e não nos parece ter nenhum problema. Será que tem alguma coisa aí que a gente conseguisse melhorar? Vou tentar colocar um foninho. Peraí, pessoal. Deixa eu só apoiar. Desculpa interromper, Imagina! Atrapalhar, mas está chegando aqui um monte de pedidos de reclamação do áudio. Pessoal, agora melhorou? Tá melhor assim? Para mim, me parece que melhorou. Eles estão dizendo que sim também. Então, acho que ficou bem melhor. Ai, que ótimo. Ótimo, então, pessoal. Obrigada. Porque se não fala e se não pausa, a gente continua. E isso é em prejuízo de vocês, né? Porque eu não estava sabendo. Pessoal, como a gente estava dizendo, e com relação ao poder fiscalizatório, a gente só tem enxergado na mídia essa parte. Vai haver multas, as multas vão ser altas, vai chegar a 2% do faturamento, até mais de 50 milhões. Veja, o poder fiscalizatório e sancionatório é um dos vieses, é uma das facetas dessa lei. Então, nós temos que ter em mente o seu caráter educativo, que é isso que a gente veio aprender aqui. O que essa lei veio nos trazer?
ela não é uma lei que é contra o empresariado, ou contra todos aqueles que estão gerenciando dados. Não, ela vem educar-nos. E veja bem, pessoal, eu tive acesso a lei muito parecida com a nossa, e a nossa lei ela é assim, avançadíssima, por quê? Ela foi embasada na GDPR lá da União Europeia. E durante mais de um ano eu morei lá em Lisboa, então eu tive que ter acesso a como que é o manejamento dessa lei. Então, todos os dados lá que nós fornecemos para a universidade ou para locais onde você realmente vai interagir e há necessidade deste aporte de informações, eles vão dizer o porquê, para onde está sendo encaminhados os dados somente os necessários. Se forem dados denominados sensíveis, que nós já vamos explicar, tem que estar muito bem delimitado por que querem saber algum dado sensível meu. Por que querem saber da minha orientação política, orientação sexual? Por que querem saber da minha raça, do meu credo? Então, quando existe essa camada denominada dados pessoais sensíveis, tem que haver um comprometimento maior daquele que está pedindo estes dados para dizer a nós, por que eu quero esses dados? Esses dados serão relevantes para o serviço que eu estou te oferecendo? É realmente necessário e adequado? Porque a finalidade, necessidade e adequação é um dos princípios que nós encontramos na lei. Os dados fornecidos, eles devem ser aqueles adequados ao serviço prestado, necessário, ou seja, na medida exata, devem ser fornecidos de forma transparente. Eu tenho que saber por que o meu dado está sendo fornecido e qual a extensão, qual é o tempo, qual é a durabilidade que vocês vão estar de posse dos meus dados. Então, tudo isso é a parte educativa. Não fiem-se apenas na parte fiscalizatória e sancionatória, porque senão a lei vai se tornar algo muito ruim, amarga de se estudar, porque todos nós estamos ou na parte vulnerável, como os detentores dos dados pessoais, ou na parte também, entre aspas, vulnerável, que é detentor dos dados, que agora vai ter uma sociedade, a depender do estudo que nós fazemos, se insurgindo contra o nosso direito de ter acesso aos dados. E isso é melhor quando é muito bem gerenciado. Imagine só uma universidade, a universidade ela tem que ter acesso aos dados pessoais para oferecer um serviço de qualidade aos alunos. E a partir do momento que vocês começam a olhar apenas a parte fiscalizatória, vocês vão pensar, nossa, ela está fornecendo meus dados para a faculdade. O que ela tem que saber? Ela tem que saber sim, porque é para o benefício de vocês. Da mesma forma que a gente tem que enxergar todo o arcabouço legal de uma forma unívoca, porque tudo está ligado à dignidade da pessoa humana, da qual faz parte também o direito da privacidade constitucional e internacionalmente resguardado, e dentro do direito da privacidade, essa informação de dados, a gente tem que enxergar, eu estou respaldado, eu tenho respaldo, e a empresa está me fornecendo o serviço, certamente ela sabe das suas obrigações e está respaldada nesses valores também. Então, a gente vai agora falar da Lei Geral de Proteção de Dados em si. Pode ficar tranquilo, viu, pessoal, que eu não vou ficar lendo artigos, isso é muito chato. Aliás, nunca foi objeto de nenhuma aula minha ficar lendo artigos, é muito maçante, né? E torna a matéria muito desgostosa de se estudar. Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados passou por muitas modificações em relação não só ao seu conteúdo, quanto à sua vigência. E aí, a lei está vigendo ou não está vigendo? A gente tem visto, e ultimamente, pelas minhas mídias sociais, eu vejo o pessoal, nossa, está vigendo. Aí depois, não está vigendo. Está vigendo. A lei ainda não está vigendo totalmente. Veja bem, a parte das sanções, as sanções aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser aplicada em 2021, agosto. Já está vigendo a parte da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agora, nós estamos, porque nós estávamos com uma medida provisória, e essa medida provisória ela vai ser transformada agora em lei, e nós estamos sujeitas
sujeitos à sanção ou veto do presidente da República, que já foi remetido ao mesmo, e até mais ou menos o dia 27 de setembro vai ser tomada uma decisão. Então, nós ainda não estamos em vigência total desta norma até no dia mais ou menos 27 de setembro. Parte dela já está vigendo, e ainda que ela comece a viger agora em setembro, certo? Com a manifestação presidencial, ela vai ter a parte de sanções, a parte que está dentro da fiscalizatória, que eu acabei de explicar para vocês, em 2021. Mas isso significa dizer que a gente tem que ficar tranquilos? Não, nós não temos que ficar tranquilos de forma alguma. Nós temos que estudar essa lei, já que ela está aí para ser aplicada. Olha só, quando a gente fala em dados pessoais, o que são dados pessoais, pessoal? Dados pessoais são todas informações que dizem respeito a uma pessoa. Isso já separa um universo no direito. Porque se eu falo de informações que dizem respeito a pessoas, essa pessoa pode ser identificada ou identificável. Então, dados que levem à minha possível identificação, o número de cartão de crédito, a placa do meu carro, certo? O IP do meu computador, tudo isso me torna identificável. E isso são dados pessoais. Esses dados são dados pessoais albergados e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, a lei trouxe os denominados dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis, nós temos que ter muito cuidado com eles, porque não há todos que se chamam sensíveis, porque eles dizem respeito a uma esfera de maior intimidade das pessoas. Ele diz respeito, como a própria lei, se vocês tiverem depois o cuidado de passar os olhos sobre ela, ela vai dizer o que são esses dados pessoais sensíveis. Eles vão dizer respeito, são dados que dizem respeito à manifestação cultural, política, manifestação do credo, manifestação da sua opinião sexual, tudo isso diz respeito a um foro mais íntimo. Então, as empresas não terão direito a ter acesso a esses dados? Sim, terão. Só que como esses dados pessoais são mais sensíveis, a empresa vai ter que dizer: por que eu estou perguntando a sua raça? Por que eu estou perguntando o seu sexo? Por que eu estou perguntando o seu credo? Por que eu estou perguntando se você é afiliado a determinado sindicato? Porque esses dados, por serem sensíveis, eles vão trazer para nós uma imersão no nosso íntimo. Então, a proteção se faz muito maior. Agora, a lei, ela traz muitos princípios. O artigo 6 diz de princípios que essa lei deve respeitar. No artigo 2º também diz os fundamentos. Vamos lá. Quando a gente fala em fundamentos e em princípios, essa lei vai estar fundada ao respeito à privacidade, eu estou com a lei aqui aberta, privacidade, autodeterminação informativa, vou pegar apenas 3 pontos, tá? Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação, por alguns dos incisos. Pessoal, por que eu citei alguns? De suma importância, esse direito à privacidade não pode excluir o direito econômico. Nós estamos, segundo o artigo 170, sob o palio de uma ordem econômica livre. Nós adotamos como nossa forma econômica, uma economia liberal, ok? Então, nós não podemos ter essa privacidade interferindo também no desenvolvimento econômico, pelo artigo 170 da Constituição. Então, nós vamos ter que conciliar. Eu não posso tolher essas informações a ponto do empresário, a ponto daquele que tem acesso a essas informações, não desenvolver a sua atividade negocial de forma consentânea ao negócio. Então, esse sopesamento é importante como o próprio fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse direito à privacidade é muito interessante porque antigamente, ele não era tido como direito à privacidade propriamente dita como nós conhecemos hoje em dia. O direito à privacidade, antes de
1890, ele era tido como direito de liberdade. Então, a liberdade se confundia com a privacidade, certo? Aí, lá nos Estados Unidos, a partir de 1890, nós começamos a ter a ideia de privacidade. Então, essa privacidade ela começou a ter um cariz, né, de não participação agressiva do Estado ou de terceiros na minha individualidade. Então, seria mais absenteísta. Essa minha privacidade, ela estaria ligada ao respeito que você tem em relação à minha pessoa, em relação à minha personalidade. Dentro da personalidade, a gente tem a imagem, o nome e os dados. Ok? Então, a partir daí, a gente tem esse direito embrionário. A gente tem esse estudo da privacidade. E temos hoje como fundamento, no inciso 1º do artigo 2º, o direito à privacidade. A autodeterminação informativa significa dizer que nós temos que saber o que estamos informando, nós temos que saber da dimensão e do uso da informação que nós estamos oferecendo a outrem, certo? Nós não podemos ser obrigados a oferecer uma informação que não seja condizente com o serviço ou o produto que está sendo ofertado para a gente. Agora, um mito que sempre é trazido, antes de eu passar para os princípios, está no artigo 6º, é de que toda a informação de dados, ela precisa do consentimento. Veja, quando vocês lerem isso, vocês leiam com grano Salles, ou seja, com um certo distanciamento. Não é toda informação pessoal fornecida por meio de consentimento. Existem informações, dados pessoais, que serão fornecidos ou serão angariados sem o meu consentimento, sem o seu consentimento. Nós temos, por exemplo, as pesquisas científicas. Nós temos também cumprimento de contratos, execução de contrato, proteção de determinados direitos, obrigação legal. Veja bem, vocês acham que o banco vai ligar para vocês e falar, olha, dá para você fornecer alguns dados porque está havendo uma suspeita aqui em relação ao movimento da sua conta, que o COAF quer saber? Será que é assim? Claro que não. Por meio de uma medida legal, eles vão ter acesso a essa informação. E isso é lógico que não precisa do nosso consentimento. Em relação a isso, nós vamos ter determinados pontos que a lei traça. E essa lei, ela traça esses pontos a partir do artigo 7º, e eu faço questão de ler esses pontos com vocês. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Mediante fornecimento do consentimento pelo titular. O consentimento está ok. O consentimento ele deve ser livre, inequívoco e informado. Esse consentimento ele deve estar expurgado de qualquer tipo de coação ou de qualquer tipo de vício. E para aqueles que já estudam direito, longe de qualquer tipo de vício do consentimento. É isso que está querendo dizer. Para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo próprio controlador. Se o controlador ele tem que cumprir uma obrigação legal ou uma obrigação regulatória de alguma agência reguladora, por exemplo, ou de qualquer tipo de regulação através de outras medidas, ele não vai pedir a informação em relação ao seu dado, porque ele terá direito ao acesso resguardado por lei. E aqui é uma informação muito importante. Quem está sujeito a essa lei? Quem está sujeito a ter acesso aos nossos dados? Tanto o particular quanto o poder público. E veja bem, porque o poder público, o Estado em si, quando eu falo poder público, pessoal, eu falo pessoa jurídica de direito público e eu falo também a pessoa jurídica de direito privado que está prestando serviço para o Estado, ok? E pessoas jurídicas de direito privado dentro da administração pública. E também posso incluir aí as concessionárias. Então, veja, o Estado como um todo, de forma lato sensu, ele é o maior gerenciador e o maior, o que mais tem acesso a dados pessoais. Nós imaginamos vários dados
que constam de determinados órgãos. Só de imaginar o direito trabalhista, que não obstante não ser a minha área, mas imaginamos que alguns dados eles devem ser remetidos a órgãos para que o FGTS ele tenha acesso, certo, a esses dados, a essas peças-chave para o funcionamento até mesmo de uma relação saudável e respaldada por lei. Quando a gente, então, começa a vislumbrar no Estado esse detentor maior dos dados, a gente começa a entender, por exemplo, aqui, a administração pública, ela não vai precisar de consentimento para o tratamento e uso partilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Os órgãos, eles são intercambiáveis entre si. Então, eu posso ter um órgão fornecendo uma informação, você já tinha fornecido este órgão, para outro órgão, para que seja elaborada melhores políticas públicas. Aqui está dizendo, artigo 7º, realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida a anonimização quando possível. Quando a gente vai ter essas pesquisas públicas, os dados, sempre que possíveis, devem se tornar anônimos, ou seja, uma forma de não identificar aquela pessoa que está fornecendo aqueles dados, porque é para fins de pesquisa, para fins mais numéricos e estatísticos, ok? Outra coisa, para o exercício regular de direito em processo judicial, processo administrativo e também no juízo arbitral. Nós não vamos precisar de autorização, até mesmo porque são medidas legais que constam de leis e processos administrativos. Para a proteção da vida e incolumidade física do titular ou de terceiro. Se você está sofrendo uma coação, se você está sendo vítima de extorsão e você vai utilizar os dados daquela pessoa que está infringindo a lei, você não precisa de autorização. Você pode colher todos esses dados e levar à autoridade competente. Então, veja que quando a gente fala que o acesso aos dados pessoais é apenas por consentimento, isso é uma falácia, porque o acesso aos dados pessoais, eles vão ser fornecidos com consentimento quando demanda essa relação de bilateralidade e ser uma relação em alguma parte sinalagmática. Artigo 7º, inciso 1º, ok? Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Proteção de crédito, inclusive, gente, os órgãos de proteção ao crédito têm acesso aos nossos dados. Senão, nós ligaríamos para o SPC ou para o Serasa e pediríamos que fosse excluído o nosso nome do SPC e do Serasa, porque nós não queremos os nossos dados lá, isso não tem cabimento, certo? Outro detalhe muito interessante dessa parte inicial, que eu acho que merece da gente uma atenção, é o caráter principiológico. Pessoal, quando a gente vê aqui, eu estou com a lei do lado, a gente vê o caráter principiológico, a gente começa a entender que esses dados pessoais, eles se prestam não só para caracterização do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento da personalidade, mas também do desenvolvimento econômico. E a gente tem casos em que essa lei, ela não vai ser aplicada de forma alguma. Quando é que ela não vai ser aplicada? Quando esse tratamento, e o que é tratamento? Tratamento de dados é toda forma de contato com dados pessoais. A gente já viu que são dados pessoais. Então, o tratamento seria coleta de dados pessoais, armazenamento, arquivamento, transferência, retificação, ratificação. Imaginem, tudo que uma pessoa detentora desses dados pode fazer com ele é tratamento. Se vocês ficarem na dúvida, eu vou ler para vocês aqui o que significa tratamento, porque essa lei, como eu já falei, ela tem caráter educativo. E pelo seu caráter educativo, eu já vou dizer para vocês o que é o tratamento. Artigo 5º, para os fins desta lei. Aí vem, tratamento, inciso 10. É toda operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação. Olha, vamos parar por aqui, eliminação,
Quando os dados forem eliminados, seja a pedido do detentor dos dados, seja por ordem judicial, seja por ordem administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o detentor dos dados tem que ser avisado dessa modificação, de que os seus dados foram eliminados. Se ele pedir o acesso a essa informação, também terá. E veja, isso não se confunde com a habeas data, porque a gente já tem alguns mecanismos para ter acesso a dados pessoais, mas essa lei ela é específica. Ela não vai excluir as outras da sua vigência e do seu alcance, certo? Em toda a esfera nacional. E continuando, no encarregamento. Distribuição, processamento, arquivação, eliminação, avaliação ou controle da informação. Tratamento também é feito por aquele que vai avaliar os dados. Então, se eu tenho uma empresa e eu contrato uma terceirizada para avaliar esses dados, essa terceirizada também tem responsabilidade dos dados que eu colhi aqui. E essa responsabilidade, pessoal, pela lei, se nós temos operador e controlador, essa responsabilidade ela é solidária. E se nós estamos falando de uma relação de consumo, a gente não vai excluir também o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai ter a ingerência do Código de Defesa do Consumidor, mais a Lei Geral de Proteção de Dados, porque elas são harmônicas. E eu trouxe aqui um dado bem importante do Código de Defesa do Consumidor, para que vocês vejam que não foi, de forma alguma, excluído. E nós vamos ter ainda a vigência do mesmo. Então, elas são complementares. Olha isso. Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, no seu artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo, arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. E veja bem, olha o parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e de linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. E aí vai. Pessoal, veja bem, eu vou ter, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma não exclui a outra. Elas vão se irmanar, elas vão juntas trazer um arcabouço, não só jurídico, como um arcabouço de segurança social maior para aquele consumidor, ok? E mais, a gente também tem aqui abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitado por ele. Olha, que está consentando com a nossa lei. Porque a nossa lei diz que nenhum dado pessoal deve ser coletado sem a autorização, salvo aquelas manifestações legais que nós acabamos de ver. Afora isso, se não for pedido para mim um dado, não deve constar de forma alguma em nenhum banco de dados, dados pessoais da minha pessoa. E veja, gente, quando a gente fala no Facebook, quando a gente fala no LinkedIn, eles não são ONGs, tá? Por que não são ONGs? Porque eles não funcionam de forma gratuita. Quando algo não é pago, nós somos o pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu acesso o Google, eu estou consentindo que as minhas informações pessoais que são fornecidas, as minhas informações, veja bem, às vezes direta e às vezes indireta, elas sejam monetizadas, porque elas vão ser passadas para outras empresas. Então, veja, a monetização disso gera para mim um direito. E a gente teve um caso muito importante, não sei se vocês acompanharam, que foi da Cambridge Analytica, tá? Pelos idos de 2014, onde o próprio Facebook, através de análise de perfil, certo? De quais páginas a gente curtia, o que a gente estava fazendo, até a manifestação facial, segundo alguns. Isso vai denominar determinados algoritmos para que soubéssemos quais são as nossas preferências. Preferência política, preferência econômica, preferência social. Então, a Cambridge,
ela estava colhendo essas informações e houve um escândalo, né? Porque isso auxiliou nas eleições de Donald Trump, certo? Isso foi narrado, isso está noticiado, tá bom, pessoal? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia nós estamos em um terreno muito propício à transformação das nossas informações em algo muito valioso. Só que nós, segundo vários dados, nós brasileiros, nós não estamos muito preocupados com os nossos dados. Nós vamos fornecendo dados, nós baixamos aplicativos, é de graça, ok, isso é gratuito, mas nada é gratuito. Nós não pensamos para onde estão indo esses dados. Quando diz que esse aplicativo terá acesso às informações do seu celular, terá acesso às fotografias, onde estão indo essas fotografias? Para onde estão indo essas informações? E as senhas? E quando eu entro no internet banking do meu celular? Então, pessoal, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. A lei nos protege, a lei nos respalda de uma forma muito ágil, de uma forma muito transparente, tá? E vocês vão ver, até mais ou menos no artigo 7º, essa parte que eu chamo de educativa, que eu já expliquei para vocês no início do nosso bate-papo, tá? Então, passando agora para esse caso, depois que nós tivemos a Cambridge Analytica, nós também tivemos o caso Snowden, isso nos leva a pensar, se antes nós tínhamos essa ideia de quanto mais informações sobre nós, melhor, hoje em dia as empresas devem pensar, opa, quanto menos informações eu tiver daquela pessoa, menos problemas eu vou ter. Menos eu vou estar sujeito a parte fiscalizatória e sancionatória dessa lei. Porque se houver vazamento de dados por descuido ou omissão da empresa, nós vamos ter multas altíssimas. Isso que eu estou falando é na parte administrativa, porque a responsabilidade trazida por esta lei, ela não afasta a responsabilidade consentânea de outras legislações. A exemplo da que eu acabei de falar para vocês, que é a legislação consumerista, certo? E mais, não afasta também determinadas responsabilidades advindas do Código Civil, por exemplo, numa ação de ressarcimento por danos materiais, danos morais, certo? Então, aos colegas que estão estudando direito, eu acredito que seja bem claro, aos que não são da área jurídica, a gente tem no Código Civil um respaldo, principalmente no artigo 186 e 187, da responsabilidade civil. Qualquer ação ou omissão que gere dano a uma pessoa, e nisso pense a pessoa, a todos os atributos da personalidade dela, imateriais ou um dano material, isso vai gerar a possibilidade de ressarcimento. Aí a gente vai lá para o 927 do Código Civil, certo? Que fala da responsabilidade civil, aos colegas que não estão na área jurídica. Tá? Então, a possibilidade de uma responsabilidade civil a gente encontra no Código Civil, a gente tem também com o fulcro no Código de Defesa do Consumidor, e a gente pode ter aqui o desrespeito a qualquer artigo desta lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, pode ensejar uma ação de responsabilidade, não só judicial, como que uma responsabilidade administrativa, com multas e outros deveres que vão obrigar o detentor e que está fazendo o tratamento dos seus dados a ser sujeito. Outra coisa bem importante aqui, que eu respaldei, que agora a gente está falando do small data, né? menos informações, esse tipo de modelo e aplicável à Lei Geral de Proteção de Dados, de responsabilização, aplica-se tanto às empresas B2B quanto às empresas B2C. O que significa dizer, se eu tenho uma empresa que não trata diretamente com o consumidor, mas ela trata de empresa para empresa, eu também vou ter a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E B2C, quando eu tenho uma empresa que trata diretamente com o consumidor. Então, pessoal, atenção para esse espectro da lei. E essa já é uma realidade atual. Como é que eu vou respaldar a minha empresa? Então, a gente agora vai passar para um outro ponto, que é o ponto regulatório. O que eu preciso fazer? Olha, a legislação,
ela trouxe alguns parâmetros de regulamentação sobre governança corporativa. Então, a empresa, ou a sociedade, ou a pessoa, porque aqui é pessoa física, jurídica, pública ou privada, que trata de dados pessoais. Tá? Então, essa pessoa, ela vai ter que ter dentro dessa empresa, ou se ela for uma pessoa física, ela vai ter que se organizar de uma forma de governabilidade, onde medidas preventivas devem ser tomadas. Vamos ter, então, a aplicabilidade de determinados parâmetros de compliance. Nós vamos ter mapeamento de riscos. Como assim mapeamento de riscos? Mapeamento de riscos. Para nós que somos do jurídico, vamos lá falar agora com o pessoal do jurídico. Nós vamos analisar contratos. Vamos ver, estes contratos civis, eles estão respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados? Eles estão colhendo dados? Sim. Quais são os tipos de dados que estão sendo colhidos? São dados pessoais? São dados pessoais sensíveis? Ou são os dois tipos? Eu preciso colher esses dados pessoais sensíveis? Está sendo informado para o consumidor ou para a pessoa que está fornecendo esses dados, que estes dados pessoais sensíveis, eles têm uma finalidade específica? Está havendo transparência? A utilização desses dados é adequada? Tudo isso na parte jurídica. Existe neste contrato alguma cláusula que informe aquele que está fornecendo esses dados de que ele tem a todo momento o direito de rever os seus dados, pedir a modificação ou retificação, ter acesso a esses dados, querer saber para que estão utilizando? Tudo isso vai constar? Isso estou falando juridicamente. Agora, administrativamente, tudo isso dentro desse compliance. A gente vai ter também os colegas aí que entendem de segurança da informação, segurança da tecnologia, né? Tem faculdades específicas, cursos específicos, porque a gente viu no começo que o DPO, o encarregado, ele tem que ter essa multicultura. Não é apenas um advogado, ou é um advogado que tenha essa cultura mais abrangente, ou pode ser um grupo, uma pessoa jurídica, você e seus colegas se unirem para prestarem serviços nesta área, para serem DPO, ou encarregados para determinadas empresas. Olha que bacana. Então, agora falando, tirando essa parte jurídica, existe algum programa de segurança jurídica? Quais são os mecanismos que asseguram a manutenção desses dados, o não acesso a terceiros desses dados? Isso está dentro da segurança da informação. Quais são as medidas tomadas por estes agentes, ou se for uma pessoa física, qual a medida tomada por essa pessoa para que essas informações aqui, elas não venham a lume para terceiros? Qual é a medida para que ela não fique sujeita, se estiver no ambiente virtual, a um ataque de hackers? E veja bem, esse é um ponto bem importante. A lei explica que, se houver algum acesso indevido, ainda que tomadas as medidas, ainda que tenha plano de compliance, ainda que tenha toda uma governança, houve mapeamento de risco, tudo muito bem arquivado, todos nós não estamos livres de qualquer tipo de hackeamento, até mesmo porque isso é ilícito. Nós nunca esperamos um ilícito, certo? Nós devemos estar resguardados, mas nós nunca saberemos quando vão nos sobreviver o ilícito, certo? Então, mesmo tomando os cuidados, é possível que haja algum tipo de hackeamento. Ah, então a empresa vai ser responsável? Não. A empresa, segundo a lei, ela vai ter que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também o detentor de dados. Olha, os seus dados vazaram e nós vamos imediatamente, por exemplo, modificar a sua senha, tomar algumas medidas. Agora tem o seguinte, essa lei, pessoal, ela não foi regulamentada ainda. E qual é o problema disso, Gabriela? Muitos, diversos problemas. Quando a gente fala que será comunicada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, qual é o prazo? Qual o prazo para comunicação? A lei não fala. Aí você fala assim, tá, mas a gente pode fazer uma analogia lá com a União Europeia? Podemos, né? Porque se a gente tem uma lei bem parecida com a GDPR,
E a GDPR, ela nos fornece bastante informações, porque a GDPR está vigendo desde 2018. E nós ainda vamos iniciar a nossa vigência, em grande parte, já tomando a ideia de que no início do nosso bate-papo eu já falei a parte que está vigendo, a parte que ainda vigerá, ok? Da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente pode pegar alguma ideia. Se a gente for pegar a ideia da GDPR, lá na União Europeia, a GDPR, ela diz 72 horas. Então, a gente pode, enquanto não houver um regulamento, imaginar que em 72 horas nós vamos ter que comunicar a essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também ao consumidor ou aquele que forneceu aqueles dados. Isso é muito bacana, gente. Por que isso é muito interessante? Olha, quando nós agimos de forma transparente e correta, nós nos eximimos de muita responsabilidade. E isso é muito importante. Aqueles que são operadores do direito vão poder observar que no direito civil existe uma regra denominada boa-fé. E quando eu falo da boa-fé, eu não estou falando da boa-fé subjetiva, eu estou falando da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela se exterioriza através de comportamentos. Então, se o meu comportamento, se o que eu estou exteriorizando, eu o faço com vistas a minorar ou mitigar algum tipo de prejuízo, e ao fazer isso, eu também já demonstro que foram tomadas as providências, mas que ninguém está totalmente resguardado de algum ataque ilegal, eu vou diminuir ou ausentar, ou extirpar totalmente a minha responsabilidade. Porque eu agi de boa fé. Eu manifestei totalmente de forma transparente a minha responsabilidade para com o detentor dos dados, para com o próprio Estado, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e mais eu obedeci aquilo que estava no meu plano de compliance, aquilo que vocês, encarregados ou DPO, ok? Que vão fornecer para essa empresa um respaldo, vocês consultaram nessa empresa e fizeram esse planejamento e mapeamento de risco. Então, isso vai servir, judicial ou extrajudicialmente, para afastar a responsabilidade, certo? Ou para mitigar. Então, eu estou falando aqui para advogados, porque a gente sempre tem que pensar no revés, certo? Porque ninguém está imune a nenhum tipo de revés ou ilegalidade contra os nossos dados, infelizmente, certo? Então, a importância da boa-fé objetiva de todos os consectários. Veja, aqueles estudantes do direito civil, quando vocês imaginam a boa-fé objetiva, vocês também imaginam todos os seus desdobramentos, tá? Proibição de atos contraditórios, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso afastar a minha responsabilidade, segundo a própria lei, quando existe culpa do próprio titular dos dados. Se ele, de alguma forma, deixou vazar esses dados, se ele, de alguma forma, forneceu alguma senha de alguma plataforma no qual ele não estava autorizado, ou se ele acessou em algum computador que estava, por exemplo, com algum tipo de vírus espião. Então, isso afasta a responsabilidade. Então, ele não pode alegar violação do direito se ele se colocou em risco, se ele assumiu aquele risco, porque a gente veda comportamento contraditório através da boa-fé objetiva. Tá? Mas isso é para a advocacia. Voltando aqui. O que mais que a gente tem? Muita coisa importante. A gente pode falar sobre essas práticas de compliance e governança, onde vocês vão achar? Vocês vão achar no artigo 50. Então, quando vocês forem com calma na lei e olharem o artigo 50 para darem uma estudada nele, ou para dar apenas uma lida, porque ele é muito autoexplicativo, vocês vão encontrar seção 2, título assim, das boas práticas e da governança, ok? Agora, tem um ponto aqui que eu quero passar para vocês, ligados a essa prática e governança, muito importante, tá? O artigo 51, que diz: a autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos dados pessoais. Veja, o próprio artigo 51 diz esses padrões técnicos. Que padrões são esses? A lei, ela necessita com muita urgência ser regulada. Através da norma reguladora desta lei, nós vamos ter um maior aclaramento
do que de como o titular dos dados que se sentiu lesado, ele pode ter um acesso ao melhor direito. E, ao mesmo tempo, daquele que tem o resguardo destes dados, como é que ele pode se proteger? Não daquele que forneceu os dados. Não, porque não existe embate, existe uma confluência, mas, assim, totalmente contra aquele que fez com que a empresa ou a pessoa física sofresse esse revés em relação ao direito do terceiro. O que mais que a gente pode ver a respeito da responsabilidade? Tem natureza administrativa e também tem natureza judicial. Pessoal, com relação à portabilidade, isso é muito interessante. Portabilidade e desindexação. A lei trouxe um ponto bem importante que fala da portabilidade. A gente já tinha essa portabilidade em relação a, por exemplo, celulares. Quando a gente muda de número, a gente tem essa portabilidade. Agora a lei trouxe expressamente. Olha, se você vai migrar de algum serviço para outro, você tem o direito de pedir para essa empresa que detém todos os seus dados pessoais, sejam eles dados sensíveis ou não, para que migre, para que forneça para essa outra empresa contratada os dados que constam dessa primeira empresa. Isso é ótimo, imagine isso. Você faz uma assinatura, por exemplo, da Netflix. A Netflix, ela tem acesso aos seus dados, certo? E por que ela tem acesso aos seus dados pessoais? Para customizar o serviço. Ninguém quer terminar a live, estudar bastante e, assim, chegar lá para meia-noite e falar, vou assistir um episódio de alguma série, eu quero assistir um filme. Chegar lá tem mais de 3.000 filmes. Não. Você quer que a própria Netflix já sugira para você determinados filmes que são compatíveis com o seu perfil. E este perfil, ele foi analisado algoritmicamente através dos dados que você forneceu. Então, você já tem tudo ali pronto. Quando você vai mudar, se for mudar para outra plataforma como Amazon ou outra, você pode pedir para a Netflix que faça essa portabilidade para essa outra plataforma. Então, você não tem que se sujeitar de novo a todo aquele questionário, as suas opções, tipo de filme. Não, você pede a portabilidade. Isso vai ser ótimo para quem está fornecendo estes dados, ou seja, o consumidor. Isso vai melhorar no consumo. E com relação à desindexação, um outro direito que vem agora para melhorar aquele que fornece os dados pessoais é o direito à desindexação. Então, eu posso chegar em uma empresa que tem acesso aos meus dados pessoais e falar assim, olha, eu quero que você apague, desindexe, certo? Os meus dados pessoais do seu banco de dados. Tá. Até então, a gente já ouviu falar isso, eu tenho certeza. Só que vamos parar aqui, vamos fazer só abrir aqui um parêntese. Será que eu posso, a qualquer momento, chegar em qualquer plataforma ou qualquer aplicativo que eu fiz alguma assinatura e veja que eu estou falando assinatura, estou falando de monetização, estou falando de algo que envolve economia, tá? Porque está lá no início da nossa lei, isso é muito importante. Olha, vou ler para você essa parte aqui. Importantíssimo. Que essa lei se aplica para proteger os dados quando eu tenho interesses econômicos, tá? Mas então, voltando. Então, eu tenho uma plataforma, um vínculo contratual, digamos assim, e eu falo, olha, eu quero que vocês apaguem as informações. Será que eu posso a qualquer momento fazer isso? Não, é claro que não. Porque senão seria um abuso de direito. Veja, agora vamos falar juridicamente. Você não está no exercício regular do direito, você estaria abusando do direito. Aqui existe o direito à desindexação. Só que você tem que motivar. Ou por que você quer que seja apagado seus dados? Pode ser tranquilo. Houve o cumprimento do contrato. Então, exauriu a prestação de serviço de vocês, eu quero que vocês apaguem. Ok? Perfeito. Ou então, olha, houve descumprimento contratual, eu quero totalmente me desligar dessa empresa. Quero que apague. Ok. Agora, se está vendo essa prestação ou não houve motivo, você não pode abusar do seu direito e pedir que seja apagado. Até mesmo porque você pode ter assinado lá atrás algum contrato no qual esse seu dado, ele também poderia estar fomentando outras plataformas. Isso agora vai ter que estar
bem expresso na lei, para onde vão ser manejados os seus dados, certo? Coisas que quase nunca nenhum de nós lê são os termos de uso. Esses tempos atrás, o Facebook apareceu com novos termos de uso, política de privacidade e tal, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tive o cuidado de parar para ler. Mas a bem da verdade, quando eu criei, há muitos, muitos anos atrás, eu só apertei o OK sem ler. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado para saber quem está utilizando, qual é o tipo de monetização. E tem algumas regrinhas muito interessantes em relação à publicidade que eles já fornecem quando vocês vão na configuração, e eles já fornecem o perfil, o próprio Facebook, que eu estou falando, o próprio perfil de coisas que vocês gostam. Se vocês derem uma olhada na configuração, é bem interessante a eleição que eles fazem daqueles que eles acham que você gosta, tá? Mas vamos lá. Então, pessoal, não é ao bel prazer que vocês vão pedindo a desindexação, mas vocês têm esse direito de pedir, desde que justificado. Aqui tem um ponto importante que eu separei para falar um pouquinho com vocês. Com relação a essa desindexação, ou apagar os dados, desindexar, ou denominado direito do esquecimento dentro aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma coisa bem interessante. A gente sabe que o direito ao esquecimento já foi julgado pelo STF, tá? E também, principalmente, pelo STJ. Quando a gente tem o direito ao esquecimento, a gente já teve o caso da Xuxa, a gente já teve o caso da Candelária e a gente já teve outros casos emblemáticos no nosso país. Estou falando aqui do nosso país, apesar de que eu trouxe para vocês alguns estudos aqui também da Alemanha, mas eu acho que não vai dar tempo. A gente poderia levar muitas horas. Mas também na Alemanha teve o caso Leban, que houve esse pedido de desindexação muito interessante. Mas nós não vamos falar do direito alemão aqui, não. Vamos voltar à nossa doutora Patrícia. Estamos acompanhando e curtindo muito. Pode seguir. Ai, que bom, ai, que bom. Vocês me interrompam quando for, se deixar, gente. Pelo amor de Deus. Não, tá ótimo. A gente está aqui aprendendo muito. Eu já estou fazendo várias anotaçõezinhas aqui para a gente falar ao final, mas pode seguir. Ai, que ótimo. Nós estamos acompanhando. Bacana, obrigada. Fico feliz. Então, pessoal, esse direito ao esquecimento, ele já estava previsto, já foi decidido pelo STJ com relação ao caso da Xuxa, da Candelária, como eu tinha falado para vocês. O que significa dizer, quando vocês entram nesses sites de busca, principalmente Google, os caracteres ligados a determinados atos dessas pessoas foram apagados. Então, a pessoa tem o direito ao esquecimento. Esse direito ao esquecimento é de uma importância. Veja bem, quando a gente tem o direito ao esquecimento previsto aqui, e também previsto lá em relação ao STJ, a gente vai encontrar. Eu acho que está ligado o som da professora Patrícia. Professora Patrícia, acho que ela desligou. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte. Juntamente com esse direito ao esquecimento, a gente tem que o próprio STF disse que não precisa da autorização de uma pessoa para que seja feita uma biografia a respeito da mesma. Então, a gente tem o direito ao esquecimento quando algo foi ofensivo, quando algo faz parte do passado, e algo pode conspurcar, ou seja, pode manchar, certo? A minha imagem, o direito à imagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento que qualquer pessoa pode fazer um livro da minha biografia, ou eu posso fazer um livro sobre a biografia de qualquer um de vocês. E esse caso foi julgado e aconteceu com relação ao próprio Roberto Carlos. Mas você fala assim, mas Gabriela, mas eu vou estar entrando em dados pessoais sensíveis quando a gente fala de uma biografia, né? Sim. Vamos estar falando em dados pessoais sensíveis. E aí? E aí que até o momento ainda vige, né? Ainda está para todos nós o território nacional a decisão do STF, quando disse pode ser feita biografia não autorizada. Se dentro dessa biografia algo for ofensivo, essa pessoa vai impetrar uma ação de responsabilidade civil por danos morais.
mas nós não podemos impedir ninguém a fazer biografia de outras pessoas, ainda que sem autorização. Olha que interessante. Então, com essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma gama maior ainda para que nós consigamos lançar a nossa visão a respeito dos nossos dados sensíveis que possam estar presentes, por exemplo, em um livro. Isso é só para a gente pensar um pouquinho, para a gente assim, questionar a respeito de até onde vai essa liberdade e até onde nós encontramos essa possibilidade de invasão da denominada privacidade. Veja, pessoal, que até trouxe alguns dados aqui, que até 11 de setembro de 2001, a gente tinha uma área de segurança e privacidade em relação aos dados muito circunscrita. A partir do atentado terrorista de 2001, nos Estados Unidos, a gente começou a ter um maior alcance entre aspas, da vulnerabilidade dos nossos dados. Porque essa guerra contra o terrorismo fez com que, seja Estados Unidos e também União Europeia, elas se unissem para ter acesso aos dados de passageiros que fazem essa intercambiação. Então, até que ponto passagens aéreas podem ser comunicadas para outras empresas? Veja bem, a passagem aérea é um dado pessoal? Sim, é um dado pessoal identificável, de uma pessoa natural identificável, porque eu posso identificá-la, eu não vou identificar diretamente, mas eu posso identificá-la. Então, até que ponto a gente tem o direito público e o direito privado dialogando? Porque quando a gente pensa no direito público, a gente pensa em transparência, a gente pensa em informação, a gente pensa em uma multiplicidade de direitos para dar publicidade a esses atos, para dar publicidade a informações que o Estado contém. E quando a gente pensava em direito, pensava em direito à privacidade, direito privado, nós pensávamos em algo que não é publicizável, em algo que é restrito, em algo que não pode ser levado ou trazido a lume para todos. Só que até que ponto isso vai dialogar com a segurança nacional? Aí vem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e traz aqui um artigo bem interessante, que merece aqui uma consideração. Olha só, essa lei, artigo 4º, essa lei não vai ser aplicada ao tratamento de dados pessoais. Aí vem, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, isso está tranquilo para todos nós, para fins jornalísticos ou artísticos, certo? Acadêmicos, inciso 3º, realizado para fins exclusivos de segurança pública, então dados pessoais trazidos ao Estado e tratados pelo Estado em prol da segurança pública, a linha B, defesa nacional, a linha C, segurança do Estado, então segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão à infração penais. Essas infrações penais e a segurança do Estado, elas colocam de fora, elas alijam a proteção trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fiquemos bem atentos antes de argumentarmos que os nossos dados, eles estão sendo publicizados. Eles estão sendo publicizados para fins de segurança pública. E veja, publicizado, quando eu digo, não é tornado público na esfera digital, porque a gente tem essa publicização entre outros órgãos, certo? E entendam isso, porque a gente tem em mente, geralmente, essa mobilização dos dados no meio digital, mas não, escapa, refoge a esse espectro digital, para chegar também no campo offline, tá? Então, é muito importante também vocês darem uma passadinha de olho no artigo 4º. Com relação a essa nossa visibilidade, veja que o Brasil, ele seguindo as diligências da GDPR, da União Europeia, também está encampando a Carta dos Direitos Fundamentais do Direito Europeu. Olha só que interessante. Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, já existe no artigo 8º algo bem importante.
tópico 8º. Artigo 8º, tópico 1. Proteção de dados. Todas as pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Esses dados devem ser objeto de tratamento leal, é um princípio também da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, lealdade, para fins específicos e com consentimento de pessoa interessada ou outro fundamento legítimo previsto em lei. Tudo que faz parte da principiologia da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estamos bem avançados. Continuando aqui. Todas as pessoas têm direito a aceder, ou seja, ter acesso, tá, aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação, ou seja, pedir para que seja modificado. Olha, corrija, olha, esse dado está errado. Veja bem, por que a gente tem direito aqui também, pela Lei Geral de Proteção de Dados, à retificação? Digamos que uma pessoa, ela fez o cadastro em uma farmácia e ela informou que ela estava grávida, ela começa a receber publicidades relacionadas a bebês, a utensílios ou algo ligado à gestação e, infelizmente, ela sofre um aborto espontâneo, ela perde essa criança. Veja, ela vai continuar recebendo aquela publicidade pelos meios digitais. Quando ela abre a caixa de e-mail, ela vai ter o desgosto de estar sempre vendo aquilo, então ela tem o direito de ligar e falar, eu quero que seja pagado determinados dados, para que ela não continue recebendo esse tipo de informação. Então, isso também diz respeito ao direito da personalidade. Veja que é importante, que importância isso tem. 3. O cumprimento dessas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. Gente, isso tudo está na Carta da União Europeia. E aqui está também na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa bem interessante da nossa Lei Geral de Proteção de Dados é que, além de você pedir para que seja retificado, existe uma opção no qual a empresa ela pode tratar os seus dados não só com consentimento, ou seja, sempre ficar pedindo o seu consentimento para tratar os seus dados. Ela pode utilizar os seus dados no denominado legítimo interesse. Isso está previsto em lei. Quando uma empresa ela faz a utilização dos seus dados em nome do denominado legítimo interesse, ela vai ter que fazer o denominado estudo de impacto desses riscos, né? Vai estudar os riscos para a proteção de dados do cliente. Então, por exemplo, se você é cliente da Samsung, digamos que você é cliente da Samsung, você comprou celular Samsung, você comprou TV Samsung, você comprou tudo da Samsung. Quando você faz uma compra e fornece esses dados, a Samsung ela pode te enviar e-mails para dizer do lançamento de um novo tablet ou de qualquer outra inovação. Agora, eu não estou autorizando a Samsung a oferecer esses dados que eu passei para ela para um restaurante na minha cidade, para que esse restaurante da minha cidade fique enviando marketing a respeito de comidas. Vocês entendem? Quando a gente fala do legítimo interesse, é a utilização pela empresa de um dado que serviu para uma compra em específico, mas para promover outras compras que dizem respeito àquele interesse que seja consentâneo à sua primeira compra. Agora, não é algo esperado e não é algo legítimo e legal também, não é algo legal, que ela forneça para serviços outros, que não tenha nenhum tipo de correlação a este dado que foi a compra, por exemplo, de uma televisão ou de um celular. E agora com o gênero alimentício, fornecimento de víveres, ok? Então, isso é muito importante. Se vocês tiverem algum anúncio a respeito de algo que vocês forneceram para uma compra específica, eles podem estar se embasando no denominado interesse legítimo. O que importa dizer que eles serão obrigados a fazer esse estudo de impacto, porque senão eles vão utilizar os seus dados para qualquer tipo de interesse legítimo que possa ferir a sua legitimidade em relação ao resguardo da sua própria intimidade ou privacidade. Então, a linha, pessoal, é muito tênue. Aí a gente tem uma lei aqui, a gente tem uma lei geral de proteção de dados, né? Mas a gente tem uma lei aqui que traz muitos meandros. A gente tem aqui saúde, como é que vai ser tratado essas informações em relação à área da saúde.
esse relatório de impacto, olha, esse relatório de impacto chama-se Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. É uma documentação, estou lendo aqui a previsão legal, é uma documentação do controlador de dados que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que possam gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, ok? Bem como medidas de salvaguarda e mecanismos de mitigação de riscos. Onde que a gente vai encontrar isso, pessoal? No artigo 5º, que fala da consideração da lei. E artigo 5º, a gente também vai ter esse relatório de impacto no inciso 17, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? As atividades de tratamento deverão obedecer a boa-fé, princípio da transparência. Veja bem, gente, isso é de suma importância. Quando a gente tem uma lei que no seu artigo 6º traz principiologia, o STF já decidiu que princípios são normas de otimização e têm força de lei. Então, princípios contêm regramentos de otimização. Se princípios são leis, qualquer desobediência a qualquer princípio é um ato ilegal. Um ato ilegal pode ensejar responsabilidade civil. Então, quando a gente, há tempos atrás, quando a gente estudava princípios, a gente só imaginava que o princípio era apenas aquele arcabouço que dava sustentáculo a uma ideia, a ideia de privacidade, a ideia de liberdade civil, a ideia de liberdades públicas. Hoje em dia, a gente enxerga o próprio princípio não só como esse arcabouço, mas também como uma regra que deve ser respeitada como se lei positivada fosse. Isso já está pacificado no STF já há muito tempo. Então, isso para nós, operadores do direito, é muito importante. Desrespeitou a motivação principiológica, desrespeitou, entre aspas, uma lei, porque é um regramento de otimização. Eu vou trazer aqui alguns pequenos questionamentos para a gente fechar, bem interessantes para que nós pensemos. Quando a gente fala de dados sensíveis, que eu falei para vocês, que dizem respeito a maior intimidade, pensem que esses dados sensíveis eles podem ser motivo de discriminação. Por isso que quando eu falo para vocês sobre dados sensíveis, sempre vocês podem pedir a desindexação dos dados sensíveis, mas nem sempre a desindexação dos dados que compõem o seu arcabouço, que consta dos seus direitos ligados à sua pessoa. Explico. Se você ainda está num contrato, e esse contrato está vigendo, e esse contrato não necessariamente vai viger dependendo da sua motivação política, dependendo da sua saúde, ou dependendo do seu credo, você pode pedir para que seja apagado esses dados sensíveis e mantidos os outros dados pessoais. Porque, veja bem, pessoal, vocês vão te convir comigo que numa sociedade como a nossa atual, totalmente polarizada, estamos vivendo um momento de polarização. Hoje em dia, você falar que você professa uma ideologia X ou Y política, direita, esquerda, etc., você pode ter a preterição até de um emprego, certo? Então, hoje em dia, é muito delicado o fornecimento de determinados dados sensíveis, porque eles podem corroborar com aquele que está trazendo esses dados, podem corroborar com aquele que está resguardando os seus dados, ou pode ir contra a ideologia deles e vocês terem um certo prejuízo. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem oferecer dados sensíveis. Eu fiz um curso pela ESA daqui da Bahia. Aliás, eu sou muito bem acolhida pela Bahia, maravilhosa Bahia. E eu fiz um curso de responsabilidade civil no ambiente digital. Tá? Foi, se não me engano, com o Maurício Requião. E, assim, lá trazia alguns questionamentos muito importantes para essa era tecnológica. Tá? O que trazia de interessante? Quando você fornece, por exemplo, para uma farmácia, o seu CPF e você tem seus dados para aquela farmácia,
Até que ponto será que quando você tem um convênio com uma farmácia como é que eu vou dizer, com determinado médico ou clínica médica, eles já vão saber o seu perfil. E quando você for fazer ali um seguro saúde, eles já terem acesso a esses dados e você ter ou uma negativa em relação a esse seguro de saúde, ou um aumento do seu custo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para onde está indo. Por que eu estou fornecendo você CPF? Por que vocês querem saber esses dados meus? É para desconto. Desconto aqui, em toda a rede, vocês têm convênio com quem? Então, assim, não é querer ser chato, mas hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E para finalizar aqui, eu quero que vocês sempre fiquem atentos, mas muito atentos, a um ponto que é crucial. Eu trouxe o caso da TAI. A Microsoft, pessoal, em 2016, veja bem, não muito longe daqui, em 2016 ela quis criar, através de uma inteligência artificial, uma mocinha chamada TAI. Essa TAI, criada por inteligência artificial, ela responderia às pessoas. Então foi criado o Twitter para a TAI, e esse perfil da TAI durou apenas 24 horas. Exato. Por quê? Em 24 horas, quando foi criada pela Microsoft essa personalidade denominada TAI, onde ela ia interagir sozinha, sem ninguém, uma inteligência artificial, que ela ia absorvendo as palavras que as pessoas iam tweetando, e conforme ela ia absorvendo, ela ia interagindo com o público. Só que houve uma reclamação desse perfil. Houve um dia 96 mil tweets, e desses 96 mil tweets, ela estava programada para aprender e evoluir, começou uma briga muito grande, porque a TAI começou a ser racista, homofóbica e outros termos ligados à discriminação. Por quê? Porque fugiu ao controle da máquina e ela começou a proferir atos de antissemitismo, atos racistas, e isso mostra o que para a gente? E a Microsoft tirou a TAI em menos de 24 horas para não ter responsabilidade civil. Pessoal, nenhuma máquina, por mais inteligente que seja, ela está imune a determinado tipo de ato que seja livre de discriminação. O que dirá de nós quando fornecemos nossas opiniões, quando falamos do nosso credo e das nossas opções para essas máquinas? Então, tenhamos muito cuidado com a responsabilidade que eles têm em relação a nós e tenhamos também responsabilidade, porque, infelizmente, nós não estamos vivendo em Passárgada. E, por mais que nós tenhamos a lei ao nosso acesso, a gente vai agora buscar lá na filosofia, filósofo Diógenes, aos que gostam muito de filosofia, para a gente encerrar, ele andava com uma lanterna na mão, dizendo que estava procurando um homem justo, em plena luz do dia. Que nós tenhamos essa lanterna como nosso ideal. E qual é a nossa lanterna? Não só a lei, mas como a razoabilidade, a leitura e também o pensamento. Para onde está indo todas essas informações? A quem está servindo? A quem eu estou servindo? Ok? Excelente noite para todos. Vamos às perguntas. Muito obrigada. Oi, doutora. Excelente. Olá. A gente recebeu vários assim, elogios, muito bom. Ai, bom. Eu fiz algumas observações aqui e que tem a ver com o que eu falei no início, que a maioria das pessoas fazia esse questionamento a respeito, né, que a gente consegue perceber um mito, né, em relação ao quanto a LGPD ela vai ser prejudicial. As pessoas têm essa ideia de que ela vai ser prejudicial para o empresário, ela não vai trazer benefícios, né, para quem, então, é o detentor desses dados, como, né, os exemplos que a senhora trouxe. E eu achei interessante a senhora falar desse caráter pedagógico da LGPD para a gente desmitificar isso e a gente começar a compreender
que ela vai trazer, sim, benefícios, e eu acho que nada melhor do que nós, operadores do direito, nós, então, que entendemos das legislações, que podemos ser multiplicadores dessa ideia, que a gente possa levar, então, não só para os nossos clientes, mas para a comunidade como um todo, dos benefícios da LGPD, sim, e que ela tem esse caráter pedagógico e que ela vai trazer benefícios para toda a população de um modo geral. A gente agradece muito, foi extremamente esclarecedor, os exemplos foram super didáticos. A gente tem perguntas, calma, não estou encerrando. E eu vou fazer as minhas observações primeiro, aí eu passo a leitura das perguntas, tá? Okay. Eu adoro essa questão aqui, a gente trabalha sempre com monografias, no sentido de trabalhar com problemáticas jurídicas. E aí, quando a gente fala desse contraponto entre o direito da privacidade e o direito da liberdade econômica, são temas incrivelmente palpitantes. Então, eu faço questão aqui de deixar essa dica, fica a dica de que anotem esse ponto para que seja, né, a gente já está chegando aí no nosso NCOB, para que vocês façam produção de artigos científicos, que vocês façam a produção dos resumos de vocês, estudem mais sobre esse tema, e é um tema, assim, muito palpitante. Eu, né, gosto bastante desse viés, gosto muito do direito ao esquecimento, acabo levando, a gente está fazendo orientação de monografia agora, tem 2 orientandos que eu já carreguei para a teoria do direito ao esquecimento, que eu disse, ó, pesquisa, que encaixa na temática. Então, isso é sempre muito importante. Então, a senhora trabalhou realmente com os temas que a gente aborda aqui, que é a realidade dos nossos alunos. Eu vou passar, então, às perguntas. A Sara, ela perguntou em relação aos sites particulares, que em determinado valor pago você consegue os dados pessoais de quem você quiser. Eles têm esse mesmo acesso e como? Como assim, esses sites pagos? De venda de dados, quando a gente, né, consegue fazer a aquisição de dados, esses sites do mercado negro, né, que fazem esse fornecimento de dados. Então, acredito que ele já vem da informalidade e existe uma previsão para isso, né? Isso, a Sara está dizendo que é isso mesmo. Exato. Olha só, com relação a esses dados, hoje em dia está proibido você comprar dados dessas pessoas, porque você não sabe se houve estar o consentimento deles em relação a essa empresa para os quais ela forneceu. Então, se você às vezes mandar um e-mail para uma pessoa e você comprou, acho que é aquela compra de mala direta, né, Patrícia? Muitas pessoas oferecem, né? Então, você manda a mala direta para essas pessoas, essa pessoa que recebeu o e-mail tem o direito, certo? Pela lei, de entrar em contato com você e dizer, olha, empresa, como que você conseguiu esse meu e-mail? Como que você conseguiu acesso aos meus dados? E pede para retificar e pede para apagar. Porque todo tipo de e-mail, para que você dê esse acesso, seja por legítimo interesse, que é a única brecha que nós temos. Por exemplo, eu falo Samsung, está aqui os meus dados. A Samsung ela pode enviar para você vários e-mails de promoções dela, ou do conglomerado da Samsung. A gente pode imaginar uma holding. Agora, fazer mala direta, isso é totalmente ilegal frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Se a pessoa não autorizou, não pode ter a venda, comercialização. Isso, a Sara agradeceu aqui, diz que é isso mesmo e agradece por esclarecer. A gente tem uma pergunta aqui, inclusive que a gente estava discutindo aqui com o jurídico da instituição e a gente estava falando sobre a dosimetria da penalidade. E a gente queria a sua opinião sobre essa dosimetria da penalidade. O que a senhora acha? Se é proporcional, se é válido, que ela é feita em cima da arrecadação da empresa? A gente sabe que no Brasil existe muita sonegação de impostos e tudo mais. Se a senhora acha, né, qual é a sua opinião em relação a isso? Se isso é válido, e se isso vai ter uma eficácia e vai realmente fazer com esse caráter pedagógico, diferente do que a gente sabe, né, que é tipo que a gente tem das multas que são reincidentes, tipo Oi, que a gente vem do direito do consumidor, né? Se isso vai ser válido, na sua opinião? Perfeito, ótima pergunta. Olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a dosimetria. Reincidente, ela vai diminuir a sua penalidade se você apresentou um compliance, um programa de governança, se você fez mapeamento de riscos.
Agora, o mais importante é o seguinte, a gente ainda vai ter a regulamentação dessa lei. Isso o operador do direito tem que ter em mente. Assim que regulamentar essa lei, a respeito dessas penalidades, a gente tem que ver que o nosso, digamos, infrator que incorreu em atos que ensejariam essa sanção, ele vai ter direito de defesa administrativo, com todos os supedâneos recursais. Então, a gente já vai dando um tempo, uma dilação aí. Então, até isso, ele depois vai poder se socorrer judicialmente, porque continua vigendo a inafastabilidade do controle judicial das decisões administrativas. Ele pode recorrer dessa multa aplicada. Então, o que eu acho? Eu acho que essa multa, ela deveria, como de fato assim é pela doutrina, ela é uma multa que ela é coercitiva, ela lança aos olhos aquela ideia de que vai ser pesada, porque 2 milhões, né, quer dizer, 2%, até 2% do faturamento, com 50 milhões, a gente pode ter, como a doutora muito bem colocou, pessoas que soneguem, ou tem, por exemplo, uma aplicabilidade quanto ao lucro presumido na declaração de renda, o que fica muito difícil, certo? Então, infelizmente, a gente pode fazer um exercício de futurologia e imaginar que supedâneos recursais para enrolar isso vão existir vários. Mas a lei ela tem vindo imbuída de uma pedagogia muito grande e, se nós formos aplicar também um pouco da jurisprudência, da GDPR, lá da União Europeia, tem aplicabilidade muito forte, essas multas elas têm servido pedagogicamente de forma exemplar. Mas vai demorar para o brasileiro se conscientizar de que vem para o benefício de todos o respeito a um princípio que diz respeito à dignidade da pessoa humana, privacidade dos dados. E sabe o que eu acho que vai ser difícil? Conscientizar a população da existência do seu direito. Porque a gente vem de uma violação tão grande de direitos nesse aspecto que a gente já se acostumou com essa violação de direitos. Tipo, que a gente pega as pessoas antigas, né? Meu pai, por exemplo, ele tem maior preocupação com o número de CPF dele, ele tem o maior cuidado com o CPF dele, não só de sujar o CPF dele, ele tem uma restrição com isso, e a gente que já é acostumado com esse negócio de internet já entra para entrar em qualquer congresso, para qualquer coisa, a gente já insere o CPF, faz compra, faz tudo pela internet, a gente está acostumado a lançar os nossos dados que a gente não está compreendendo os benefícios que a gente vai ter abarcados nessa legislação. Então vai ter que trabalhar mesmo a conscientização e esse caráter pedagógico da legislação. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. A gente tem mais uma dúvida aqui. A Andrea está perguntando, e quando a gente pesquisa, o clássico caso, né? Da gente pesquisar o tênis na internet, quando a gente vai lá acessar o Facebook, o Instagram, tá lá na barra lateral, a gente só encontra tênis, né? Qual a relação das redes, sites com essas lojas virtuais? Das redes sociais com essas lojas virtuais? Perfeito. Isso causa para alguns temor, né? Porque vai estar bem claro o site que a gente está visitando, né? Primeiramente, como é o nome da mocinha que perguntou? Andrea. Andrea, obrigada pela participação. Andrea, é o seguinte, os algoritmos ainda vão continuar existindo. Porque quando a gente acessa o Google, assim que a gente adere a toda essa máquina de pesquisa que é o Google e que é o YouTube também, a gente está fornecendo a cada pesquisa algoritmos. E isso vai continuar a aparecer. O que pode acontecer, e que já tem desde o Marco Civil da internet, é que você peça para excluir aquela informação. E isso tem acontecido, viu, André? Tem aparecido assim, excluir e não aparecer mais essa propaganda. Isso aconteceu muito comigo, né? Às vezes eu entro em bastante sites para comprar coisas, a gente hoje em dia compra online. Então está aparecendo assim, desejo que não apareça mais essa promoção, eu tenho colocado ok, porque senão fica aparecendo. Essa é a única forma, é uma forma de conscientização que eles trazem, mas os algoritmos sempre vão estar ali. Exemplo disso é quando você pesquisa demais uma coisa, assim que você tecla, vamos supor,
você está buscando um livro aqui, está até aqui, do Carl Jung. Então, se você colocar Jung, quando você já começa o J, já vai aparecer Jung, porque aqueles algoritmos também vão te selecionar a isso. E as primeiras propagandas vai ser algo ligado, por exemplo, à psicologia, sempre. Então, isso ainda continua existindo por conta da monetização. Eles vivem dessas informações. O Google não é ONG, ele vive dessa informação que você presta. Ótimo, e isso é muito interessante, né? Essa questão dos algoritmos é uma vertente que ainda vai ser muito explorada e ela tanto serve para o bem como serve para o mal, porque se a gente tivesse, né, que entrar na Netflix e tiver que procurar o nosso nicho, é uma infinidade de programação. Então, já tem ali selecionado que você, né, o seu perfil. Então, às vezes facilita e às vezes complica a vida da gente. A gente vai ter que aprender ainda, como tudo na vida, lidar com essa tecnologia, aprender ainda como que isso pode, até o limite que pode interagir no nosso direito à privacidade, né? Isso é um limite muito, muito fino, né? É muito complicado. Onde está o nosso direito de privacidade e aonde está toda essa importância da compartilharização dos dados, né? É bem interessante isso. E uma coisa bem interessante, doutora Patrícia, é aquele aplicativo de você ficar velho e ficar novo. Não sei se você já viu. Que isso teve compartilhamento. É para gravar nossos dados faciais, para através do nosso semblante eles fazerem um reconhecimento facial. E isso não é que a gente vai ficando paranoico, pessoal, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque daqui para frente tudo vai ser biometria, vai ler a íris dos nossos olhos, e assim, até tudo digitalizado, denominado internet das coisas, que daria uma outra palestra sobre internet das coisas. Essa internet das coisas vai responder conforme a sua expressão e o tom da sua voz. Então, a gente está caminhando para a digitalização total, e tem que ter muito cuidado mesmo. Biometria e dados faciais é muito importante. A gente falava, né, em Big Brother, a gente vai aí, né, 20ª edição do Big Brother, e eu lembro que eu li 1864 na minha adolescência, e que foi o livro que deu origem, né? E eu sempre falo isso para os meninos, assim, é interessante que isso parecia uma realidade muito distante da gente. E chegou tão rápido, e hoje, né, a gente assiste os filmes aí norte-americanos com reconhecimento facial. São Paulo tem reconhecimento facial sendo aplicado na real. Então, nos aeroportos, em tudo. Então, é uma realidade muito presente e os nossos dados, a gente já não está mais, né, no limbo como a gente imaginava antes. Espera aí que chegou observações também. A Marilza está perguntando se existe alguma similaridade dessa nova lei com as fake news, uma vez que ela envolve a imagem pessoal de alguém. Ah, não, é o Josi Cássio que está respondendo, que está perguntando. Josi Cássio, muito importante essa pergunta sobre fake news. Olha só. Em primeiro lugar, isso dá aso a um questionamento muito grande, mas eu vou responder rasamente. A gente não tem tipificado fake news. Isso já é um ponto pacífico. As notícias falsas, denominadas fake news, a respeito de determinada pessoa, ela pode dar aso à formalização de um crime. Crime contra a honra, crime contra a imagem, crimes cibernéticos, mas crime de fake news não existe, certo? Mas o que você tem que ter muito cuidado, se você for vítima de uma notícia falaciosa, mentirosa ou enganosa, você tem que fazer um boletim de ocorrência, você pode transformar a página da internet em uma ata notarial para documentá-la, para servir como prova em um processo, e você vai processar e você vai também pedir ao Google para que retire aquela informação. Hoje em dia a gente pode pedir a retirada da informação, de vídeo e de imagens que sejam imagens violadoras dos nossos direitos e garantias fundamentais. Acredito que a pergunta tenha sido mais ou menos nesse sentido.
O Joscar está agradecendo aqui, diz que é exatamente isso. E esse assunto das fake news agora, né? A gente vai entrar em período eleitoral, eu acho que é o que vai ter de conversa agora, né? E a própria imprensa tá trabalhando em relação a isso, trabalhando muito, né? Esse tema das fake news, então tá muito em voga e a vigência da lei agora, né? Vem ajudar realmente tudo isso. Tem uma observação também da Sara falando a respeito dos cartões de uso de dados bancários, né? Que hoje a gente tem os dados bancários nos celulares, então essa vida realmente nossa tá tentadora para que a gente seja, né, alvo fácil de hackers e o próprio, né? E a gente sabe que o próprio governo faz essa espionagem, né? Então a gente está aí, está sujeito a nossos dados serem divulgados de todas as formas. Mas acho que a gente vai caminhando também agora já para o fim, doutora Gabriela. A gente agradece muitos elogios. Depois a senhora vê aí os comentários do chat, que eu sei que quando a gente fica concentrado, fica difícil a gente ler tudo e passa rapidinho. Mas depois eu passo para você o arquivo dos comentários do chat para que você possa ver. E aí também os alunos, então, se você quiser deixar os seus contatos de rede social para que os alunos possam entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais do teu projeto, também é legal que aí quem ficou com dúvida ou quiser saber um pouquinho mais da doutora Gabriela pode saber nas redes sociais também, é isso? Com certeza. Patrícia, eu quero agradecer imensamente. Doutora, assim, que oportunidade maravilhosa. Os alunos maravilhosos, com perguntas maravilhosas. Eu não sei onde colocar aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo pelo Meeting, viu, gente? Onde eu coloco minhas mídias sociais, mas não sei se eu tenho que falar. Acho que pode só falar, que aí a gente consegue captar aqui. Pessoal, o nosso canal da Redoma é Redoma CLRS. CLRS. E a gente também tem no Instagram Redoma CRLS. Lá tem bastante pedaços de lives que a gente faz com os nossos professores e com professores convidados, que eu até tinha falado para a doutora Patrícia. A gente vai ter agora o professor Rogério Greco, a gente teve o doutor Cristiano Chaves, maravilhoso. A gente tem bastante pessoas tratando de assuntos variados. A gente tem um canal no YouTube também, Redoma CRLS. O meu Instagram pessoal é o @Gabriela. E lá eu também faço menção à Redoma. Eu estou sempre à disposição, sempre acessível. Estou à disposição também da FAAF, da professora, para quando quiser chamar para a gente bater um papo assim. É um prazer mesmo recebê-los, tanto não só na minha plataforma, nas minhas mídias sociais, como estar aqui com vocês, porque mesmo tendo esse formato digital, eu me sinto muito próxima e para mim é uma alegria imensa. Eles já estão pedindo bis, já estão dizendo que querem mais, então a gente já vê que a gente vai ter esse nosso evento científico, que vai ser em outubro, e aí a gente já deixa aí agendado para que você possa estar conosco nesse nosso evento também, Gabriela, que a gente agradece muito e que a gente possa cada vez mais estreitar essa parceria, que a gente possa, né, ter os nossos docentes aí presentes na Redoma e que a gente possa também, né, ter você aqui conosco quando a gente puder. Que ótimo, é uma satisfação, muita honra e alegria para mim. Patrícia, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela simpatia, pela inteligência. Patrícia, eu sou suspeita para te elogiar, né? Pessoal, vocês estão muito bem servidos com a professora Patrícia. Ela, assim, encanta, coordena e tem todo esse brilho, sim, que vocês, com certeza, desfrutam melhor do que eu. E convidadíssima, tanto a professora Patrícia como todos vocês, quando vierem aqui para a Vitória da Conquista, tomar um café comigo, virem curtir um pouquinho desse frio, para a gente bater um papo, se reunir. A Bahia está me acolhendo muito bem, eu estou muito feliz, vai fazer mais ou menos 1 ano e pouco que eu estou na Bahia, já estive em Teixeira de Freitas, agora estou num lugar mais friozinho, mas é lindo as facetas da Bahia. E vocês, baianos também, pessoas muito queridas.
Ai, que bom. A gente fica muito feliz que agora a gente está mais próximo, não tem um oceano nos separando, né? Graças a Deus. Mas muito em breve eu espero poder estar aí com vocês. A gente está morrendo de saudade, né? Esse corona veio atrapalhar um pouco a mobilidade da gente, mas em breve a gente vai poder estar junto. E eu agradeço muito, eu também sou muito suspeita para falar, então não vou ficar tecendo muitos elogios. E agradeço muito, Gabriela, a tua presença. E eu fico muito feliz que os meninos puderam ter esse contato com você e ter essa compreensão. A gente recebeu coraçõezinhos e palmas aqui, então eu acho que a gente está no caminho. Então eu te agradeço muito. E já fica aí agendado para nosso evento do NCOP, você está conosco, tá certo? Que ótimo, que ótimo. Que felicidade. Pessoal, um beijo. Professora, um beijo, uma boa noite iluminada para todos vocês. Estamos juntos em outubro, então, né? Isso. Aí a gente fecha a data, fecha tema e tudo mais. Perfeito, perfeito. Obrigada. Ai, que maravilha. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Se cuidem, né? E estudem, assistam às aulas, aquelas recomendações de sempre que a gente faz quando a gente pode encontrar vocês. Um abraço, uma boa noite e a gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau para todos. Fique com Deus. Boa noite.